quase que ao orar eu esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem, meu ser, transformar pelo amor que do alto te manda, Senhor. Possam todos os que aqui estão bem unidos estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem, meu ser, transformar pelo amor e do alto de... Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos e amigos que estão me acompanhando. A minha oração é sempre que Deus nos abençoe, que esse seja um momento muito próprio, que Deus possa colocar a sua palavra de maneira muito especial nos nossos corações. E para você que já tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você que já foi alcançado pela graça do Senhor Jesus, você que pode dizer porque Ele me amou, eu quero pedir a você para que você possa estar juntamente comigo, compartilhando essa mensagem do Evangelho, essa mensagem do amor de Deus, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela nos diz que o problema fundamental do ser humano está no coração, na alma, lá no âmago, lá no ser humano. E então o problema fundamental do ser humano se chama pecado. É uma palavra que não é muito mais, não é mais usual, mas é o pecado. O pecado é o maior problema do ser humano. E a palavra de Deus nos diz, na orientação que o Senhor Jesus nos dá sobre este tema, Jesus diz lá no livro de Marcos, porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, as prostituições, a soberba, a avareza, a blasfêmia, a inveja, a loucura, a lascívia. Ele diz que todos esses males estão dentro do coração do homem e vêm do coração do homem. Então lá dentro estão todos esses problemas, dentro do coração do ser humano. E o ser humano então comete pecados, deslizes, coisas ruins, coisas erradas. Ele comete isso, o ser humano comete, nós cometemos isso, quer seja por pensamentos, quer sejam por palavras, quer sejam por atitudes. Então nós somos pecadores, e eu quero ilustrar isso para você. Imagina essa garrafa ilustra então o que acontece dentro do ser humano. E aqui nessa garrafa nós temos algumas palavras que ilustram apenas alguns pecados cometidos pelo ser humano. Por exemplo, desobediência. O ser humano é desobediente aos pais, desobediente às autoridades, desobediente a Deus. O álcool que tem trazido tanto prejuízo a tanta gente, tantas famílias, tem sofrido por causa do álcool. O adultério, a prostituição, o roubo, as drogas, a fofoca, aborto, tantas coisas erradas que o ser humano comete. Então o ser humano é pecador. E a Bíblia diz isso. E então, mas o ser humano diz assim, eu vou ingerir álcool. E ele vai lá, toma uma cervejinha, toma uma bebida alcoólica e então ele volta para casa, está tudo bem e tal. Mas ele volta semana seguinte, naquela sexta-feira, final de semana, e ele toma mais uma rodada de cerveja e tal. Não tem problema nenhum, ele está em casa, tudo bem, está limpinho. Essa corda aqui, então, ilustra o ser humano limpo. E aí ele se envolve lá em prostituição, corrupção, outros pecados, ele vai lá, pratica alguma coisa, mas ele volta para casa e está tudo bem. Mas de repente ele vai começar a perceber que ele está meio enrolado, meio enroscado, meio viciado. Ele começa a perceber que ele está meio enroscado naquilo ali, então ele está meio preso. Mas ele diz, não, eu sou sangue bom, não vou ficar viciado não.
Ninguém vai saber disso, e ele volta para casa bonitinho, limpinho, ninguém está vendo nada. Mas ele continua então, ele volta lá e ele pratica aquelas coisas, ele se envolve e tal, e daqui a pouco ele está lá enroscado lá e ele está pego. E aí isso que o diabo faz, o diabo pega e diz: eu te peguei, acabei com você. E aí a pessoa se torna um viciado, quer seja em qualquer prática que você imaginar. Por exemplo, a corrupção começa com uma propina pequena, alguma coisinha aqui e ali, mas de repente, aí depois está todo enrolado, todo envolvido, e a Polícia Federal vai bater na porta. E então isso que vai acontecer, o diabo diz: eu te peguei, te arrebentei. E depois que o diabo te pega, ele te arrebenta, ele diz: não tem mais jeito, você não vai sair dessa. Ele te joga no lixo, ele te descarta, você é descartável para Satanás. O grande problema é que não é só Satanás, os teus amigos também vão virar as costas para você, a tua família também vai virar as costas. Quantas pessoas foram lançadas lá no lixo da pecaminosidade e foram abandonadas lá pela família, pelos pais, pelo cônjuge, pelos filhos, pela sociedade, pelo patrão, pelo empregado, e então você está lá, você é um ninguém para a sociedade, porque você agora está envolvido em tantas coisas erradas, em tanta pecaminosidade, e o diabo te jogou no lixo. Aí o que o diabo vai fazer? Ele vai pegar outra pessoa, ele vai pegar um chefe de família, um cara que trabalha, cuida da família, de sol a sol trabalhando e tal, ele vai pegar esse camarada e vai envolver na pecaminosidade e vai jogar lá. Ele vai pegar aquela menina, às vezes uma menina ainda com 10, 11, 12 anos, e vai fazer com que essa menina seja iniciada em práticas pecaminosas, quer sejam vícios, quer sejam atos de prostituição e tal. Vai pegar essa menina e vai jogar lá na lixeira. Vai pegar aquele garoto também, garoto puro, santo, garoto de família e tal, vai iniciar aquele garoto também nas práticas pecaminosas, quer sejam de vícios, de prostituição, de coisas erradas, e vai jogar lá. E o diabo está fazendo isso com milhares de pessoas. Está fazendo isso com milhares de pessoas, mas há uma solução, a Bíblia nos aponta uma solução. Eu quero ler alguns versos aqui para você. A palavra de Deus, eu gosto muito de me lembrar de João Batista. Quando João Batista estava realizando os batismos ali dentro do Rio Jordão, e ali ele olha para as margens do Rio Jordão, e ele no meio daquela multidão, ele destaca Jesus, ele percebe a presença de Jesus, e ele aponta para a multidão e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todos esses pecados que invadem o coração do ser humano, a vida do ser humano, e arrebentam com o ser humano, Jesus pode nos livrar de todos esses pecados. A Bíblia ainda nos diz em Romanos 5, verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, lá na lixeira do pecado, envolvidos em pecaminosidades. Cristo foi lá e morreu na cruz no meu lugar, no seu lugar, para nos livrar dos nossos pecados. A Bíblia ainda vai me dizer em Apocalipse 1, verso 5, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Então Jesus, que é o Todo-Poderoso, ele nos livra dos nossos pecados através do seu sangue derramado naquela cruz. E mais um verso, em 1 João capítulo 1, verso 9, nos diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a solução está aí, a solução está em reconhecer, dizer: eu sou pecador, eu estou no fundo do poço, eu estou arrebentado, e dizer: eu reconheço que Jesus morreu na cruz em meu lugar, pagou pelos meus pecados, e eu vou procurar Jesus, eu quero Jesus. Então você precisa dizer: eu quero Jesus. E se você for aos pés da cruz de Cristo, e você chegar aos pés da cruz de Cristo, arrebentado, envolvido em toda sorte de pecaminosidade, e você dizer: eu creio no sangue que Jesus derramou naquela cruz, eu creio no poder desse sangue, Jesus morreu naquela cruz, derramou o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados. Se você disser: eu creio nisso, eu creio no poder de Jesus, eu creio no poder do sangue de Jesus, eu creio no amor de Deus, eu creio que Ele fez isso porque Ele me amou, você vai sair da cruz lavado pelo sangue do Cordeiro limpo, e você vai deixar aos pés da cruz de Cristo toda a pecaminosidade. Isso vai ser coisa do passado. Você vai voltar lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro. Meu amigo, meu irmão, que Deus te abençoe.
Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso agora. Se você sabe, você sente que a sua vida está envolvida em pecados, você está vivendo uma densidade pecaminosa enorme, você sabe que não tem saída, mas a saída está aos pés da cruz de Cristo. Então clame por Jesus agora e diz: Jesus, lava-me dos meus pecados, e Jesus vai te purificar dos teus pecados. É a única coisa que você precisa fazer, é crer em Jesus, confessar Jesus como teu Senhor e Salvador, e receber Jesus como Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe, e se você estiver fazendo isso, procure alguém que você conhece e que já seja de Jesus. Você sabe, há muitas pessoas que já foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. E diga para essa pessoa: eu também entreguei minha vida a Jesus. E eu quero saber o que eu faço agora. Quais os passos eu vou dar? E essa pessoa de Jesus vai caminhar com você, vai te orientar no que fazer. Ou então procure uma igreja evangélica. Se você pode ter contato com a nossa igreja, procure a nossa querida Primeira Igreja Batista em Éden e diga: eu entreguei minha vida a Jesus e eu quero agora seguir os passos de Jesus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a nossa família. Que Deus abençoe o nosso querido Brasil, em nome de Jesus. Amém e amém. Você me ouviu, então me assistiu fazendo a ilustração, usando a garrafa. Essa garrafa simboliza então a pecaminosidade do ser humano, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu convidei então para que aqueles que entenderam a mensagem entregassem a vida a Jesus, e eu creio que alguns fizeram isso. E eu quero orar agora. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, Pai, eu te agradeço pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua justiça, Pai. A tua justiça que foi feita lá na cruz, Pai. O Senhor nos poupou. E o Senhor fez justiça no teu Filho Jesus para que Ele pagasse lá pelos nossos pecados. Te agradeço por isso. Eu quero pedir agora por todas as pessoas que me ouviram, me acompanharam, aqueles que entenderam. Se alguém entregou a vida a Jesus, Pai, ajude-os para que eles possam prosseguir nessa decisão. Possam encontrar uma igreja, a nossa igreja ou uma outra igreja, mas que eles possam caminhar com os remidos do Senhor. Eu quero pedir também pelas famílias da nossa igreja e por todas as famílias que estão me acompanhando. Abençoe cada família, Pai. Pai, ajude para que os problemas familiares, os desentendimentos, os relacionamentos quebrados no seio da família sejam restaurados, Pai. Que a Tua graça possa reinar no seio de cada família. Também eu peço por saúde, Pai. Há pessoas enfermas, há pessoas muito enfermas. Eu peço que o Senhor venha com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. O Senhor pode fazer isso. Então, abençoe e cure essas pessoas. Pessoas que estão com dificuldades, talvez com desempregados, talvez com problemas financeiros. Eu peço que a Tua graça seja sobre todos, Pai. Continue cuidando também da nossa igreja, Pai. E eu quero pedir de forma muito especial também pelo nosso querido país, pelo nosso Brasil. Pai, continue tendo misericórdia da nossa pátria, Pai. E abençoe para que o milagre possa acontecer pelo Senhor. E o nosso Brasil possa ser transformado e que nós possamos ver a nossa população, os brasileiros, sendo abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu quero pedir para você ter o seu momento de oração. Ore com a sua família, ore pela sua família, ore por você mesmo. Coloque sua vida no altar do Senhor e ore pelo nosso querido Brasil. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Eu sou o inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Porque eu te amo.
amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero